Olá, bem-vindo ao Papo de Prateleiro, seu espaço de conteúdo e informação da plataforma Agrorevenda, sempre falando de água e falando sempre o quê? O assunto ideal nosso é falar de produto, é falar do produto que é erguido na indústria, a indústria manda para o produtor final, ou de maneira direta, ou com revenda, ou com distribuidor, ou então com as lojas de cooperativas. E a gente vai falar de um produto aí que é lá da minha equipe, do meu queridíssimo Paraná, onde eu trabalhei um tempão em um monte de cidade, onde eu estudei, uma coisa maravilhosa. E a gente está falando da Forte Green. Forte Green que é uma empresa que trabalha com nutrição e fisiologia de plantas, né? É a empresa que tem sede em Paysandu, mas o Super João aí está falando direto de Maringá, cidade de Canção. O João Vitor, que é gerente de produto da Forte Green. Ô, João, prazer recebê-lo aqui, tá? Ô Riba, que isso? Prazer é todo nosso. Obrigado pelo convite. Obrigado por abrir o canal de comunicação de vocês aí para a gente fazer esse bate-papo. E vamos lá. Vamos Vamos, conversar aí sobre essas rapaz, vamos tecnologias que vêm vindo conversar. para o mercado. Obrigado. Vamos conversar de Green Up, rapaz. Que negócio é esse aí? Por que que faz bem para a planta? Ah, legal. O Green Up, na verdade, é um produto que nós lançamos recentemente, né, Riba? E está muito em linha com a proposta de valor que a empresa Forte Green tem colocado, né, no mercado, né? Então, desde quando a Forte Green nasceu, né, falando um pouco da empresa até antes de entrar a fundo na questão do produto, desde quando a Forte Green nasceu, né, é uma empresa que já está há mais de 20 anos no mercado, é uma empresa que trabalha principalmente no mercado de nutrição de plantas e fisiologia vegetal. Aham. Mas o nosso foco principalmente é trabalhar com especialidades, tá, Riba? Que são o quê, né? Produtos que entregam o nutriente para a planta, mas na formulação dele tem algo diferente que otimiza a sua eficiência agronômica, ou seja, faz com que a planta de fato consiga aproveitar o máximo daquilo que a gente está entregando. Então, esse é o nosso principal objetivo, né? Então, nós temos essa plataforma de especialidades, a gente chama de nutrição e fisiologia premium, né? Seriam Que produtos hoje especiais. são quantos produtos, João? Riba, a gente tem assim o portfólio assim, é porque não são só fertilizantes, nós temos adjuvantes, nós temos os fertilizantes de solo. Se nós somarmos tudo, a gente passa de 100 produtos no portfólio tranquilamente. Tem bastante coisa. Agora, eu estava lendo o material que a assessoria me mandou. No caso específico da Green Up, a aplicação é através de pulverização? Via pulverização foliar. É uma das nossas principais frentes, né? É fazer a complementação do nutriente via folha. E Aham. aí é um desafio, né, Riba? Porque na verdade a gente brinca, né, nas conversas técnicas, né? A folha não foi feita para absorver o nutriente, né? Ah, Ela não foi criada para isso, né? Quem foi criada para isso foi a raiz. A raiz da planta foi criada para absorver o puxar ela do nutriente. solo, A né? água, né? E os sais minerais ali que a gente tem no substrato que ela está inserida ali no solo. Mas, justamente com a tecnologia embarcada nos produtos, a gente consegue driblar, né? As barreiras que a folha apresenta para o nutriente não entrar. Então a gente consegue driblar esses limitantes aí através da tecnologia embarcada no produto. E o Green Up, né, que é o produto que a gente vai discutir aqui um pouco mais, ele tem realmente muita tecnologia embarcada justamente pensando nessa linha de raciocínio. E depois da pulverização, João, como é que é a ação do Green Up na folha e, por consequência, na planta? Não, legal. Assim, ó, na verdade ele é um produto nutricional, né? Então a ideia é complementar a parte dos nutrientes que a planta precisa para se desenvolver, né? Dentre eles alguns específicos, né? Principalmente manganês e zinco. Ok. São dois nutrientes que as plantas demandam bastante e a depender do ambiente que elas estão inseridas, né? Você tem uma certa deficiência desses elementos e a complementação nutricional vem para isso. E aí os nutrientes, Iba, cada um deles tem diferentes funções dentro da planta, né? Manganês e zinco, principalmente, são elementos que a gente chama de elementos catiônicos, e eles trabalham principalmente na atividade enzimática da planta. Então, eles ativam algum mecanismo ali dentro da planta que faz com que ela tenha um metabolismo otimizado, né? Faz com que ela, de fato, consiga trabalhar para produzir, né? Então, no final das contas, é isso que acontece. Não é só isso que tem no produto, né? São esses dois principais elementos, mas tem molibdênio no produto, tem níquel, né? Nós temos aí enxofre, nitrogênio, boro. Então, na verdade, ele é um mix de nutrientes. A ideia é fazer uma receita nutricional para a planta e ofertar para ela essa receita de forma balanceada
dentro de um período específico, porque a fome da planta, igual a nossa, ela Ah, não é igual durante o seu ciclo de vida. tá Eu, claro. por exemplo, de manhã não consigo tomar café direito, Eu né? também não. Mas na hora do almoço eu tenho muita fome, né? A planta também funciona assim. Durante o ciclo de vida dela, né, ela acaba tendo períodos específicos de maior ou menor demanda de nutrientes. Isso tem mudado, tá, Riba, ao longo dos últimos anos, tá? De acordo com a Por quê, exploração do João? potencial Por que tem nutritivo das mudado? culturas. Por quê? É, É porque, na verdade, o que acontece, né? Cada vez mais, nós temos que produzir mais. ok. Esse é o desafio do Aumentar produtor, a né? Porque produtividade, né? exatamente. A população ela não para de aumentar. Então, cada vez mais é necessário se produzir mais. E nem sempre a gente tem a oportunidade de expandir as áreas. Então, tem que produzir mais dentro daquele mesmo ambiente, Uhum. né? Então, assim, quando você produz mais, vou dar um exemplo para ti. Há 10, 20 anos atrás, quando se falava de 100 sacas por hectare de soja, de média de produção, era algo que muitas das vezes ninguém acreditava que se poderia chegar É um nisso. muito fantástico até hoje, entendeu? Exatamente. Mas em algumas regiões, se pegar aqui, por exemplo, não precisamos ir muito longe. Estou aqui em Maringá, mas se nós pegarmos aqui a região dos Campos Gerais, aqui no Paraná, não dificilmente os produtores conseguem alcançar esse patamar de produtividade, 90, 100 Maravilha, né? sacas, né? E se a planta ela produz mais, ela automaticamente ela extrai mais nutriente, ela come mais, né? No final das contas é isso que acontece. E se ela extrai mais nutriente também nós precisamos estar de olho para isso, porque não somente ela extrai mais, mas o balanço muda. Então, no passado, por exemplo, né, a planta de soja, ela extraía até uma certa idade do seu desenvolvimento, que a gente chama de fase vegetativa, até V6, que é uma forma ao qual a gente identifica a idade da planta, né, que são cinco nós já desenvolvidos, né? Até V6 ela extraía uma relação maior de manganês quando comparado a zinco. Ah, Então ela extraía lá 2, 3 gramas de manganês para cada 1 grama de zinco. Hoje, os materiais modernos, esses materiais que alcançam esse patamar de produtividade, a planta, a gente tem visto que a planta tem extraído, na verdade, uma relação mais próxima desses dois nutrientes. Uma ok. relação próxima de 1 para 1. Para Aham. cada 1 grama de manganês, ela tem extraído 1 grama de zinco. Então, isso é importante porque os produtos que se utilizavam há 10 anos atrás, hoje, se nós utilizamos nos materiais modernos, já não respondem tão bem quanto respondiam antes, né? Então essa é uma das nossas, a gente chama de bússola de desenvolvimento, né? É uma dos nossos norteadores no desenvolvimento de novas tecnologias. Então a gente tem olhado muito para isso. Não só soja, né? Milho também, né? O Aliás, eu milho ia te perguntar agora, o consórcio em está aí, para que tipo de culturas todas? exatamente. Assim, ele é um produto que ele não tem muita especificidade, né? Não é um produto muito específico para uma cultura específica. É óbvio que quando a gente olha a formulação dele, a gente entende que ele tem uma tendência de se adaptar melhor a determinadas culturas, como por exemplo gramíneas, que Ah, aí entra o caso do milho. No ah, caso do milho, é muito parecido com a soja, só que muda essa relação. A relação é zinco-manganês. Os materiais mais antigos né, extraía mais zinco em relação ao manganês. E até uma certa idade da cultura do milho, dos híbridos modernos, a gente tem visto também que essa relação está bem próxima de 1 para 1, né? E aí, além disso, né, no produto eu comentei para ti no começo da nossa conversa que tem molibdênio e níquel. Esses dois nutrientes, Riba, são muito importantes para que a planta consiga assimilar o nutriente mais extraído pela cultura, que é o nitrogênio. ah, Então, a planta de milho, ela demanda muito nitrogênio, para que ela consiga, de fato, assimilar, né, o nutriente que ela absorve, ou seja, consiga trabalhar com aquele nutriente, né, produzir aminoácidos, produzir proteínas com aquele nutriente, ela precisa ativar enzimas do seu metabolismo, enzimas do metabolismo de nitrogênio. E aí o molibdênio e o níquel são muito importantes nesse processo, né? Então, o produto ele casa o manganês e zinco com balanço moderno, né? Então, é um produto mais responsivo para essas lavouras atuais, mas também tem outros nutrientes que envolvem também outras funções dentro da planta, né? Como, por exemplo, o metabolismo de nitrogênio. não, quando você estiver falando bobagem, mas de tudo que você vem falando, a impressão que eu tenho cada vez mais
é que a indústria está preocupada com o material de nutrição de qualidade, como sempre, é lógico, né? Mas cada vez mais mergulha na fisiologia da planta, de como é que efetivamente a planta, como é que ela vive, e para poder expressar o máximo da genética dela. É isso mesmo? Perfeito, excelente a sua visão, tá? Corretíssima, Ziba. Corretíssima. Porque assim, ó, é até legal você comentar isso, porque para que nós possamos desenvolver produtos com esse nível de tecnologia, é necessário muito estudo, né? Então, a Forte Green tem Muita um pesquisa, né? departamento, tem um departamento de inovação e pesquisa, onde nós temos um time multidisciplinar, não é somente agrônomos. Perfeito. Nós temos, por exemplo, bioquímicas no nosso time que nos ajudam a entender exatamente isso que você comentou, Riba. É entender, assim como nós fazemos lá um exame de sangue, né? Para ver como é A que, gente, a putz, como é que química o meu pura da corpo planta tá. também, né? Exatamente. Tem alguma coisa errada no meu corpo? Eu preciso tomar, complementar a minha alimentação com alguma coisa, né? A bioquímica vem dentro do Departamento de Inovação e Pesquisa justamente para nos explicar isso. Hoje nós conseguimos aplicar um produto numa determinada planta, num determinado cultivo, coletar aquela planta, o tecido daquela planta, levar para o laboratório e identificar se aquele produto ele está ativando mais ou menos uma determinada enzima, se está estimulando a planta a produzir mais ou menos um determinado pigmento que ajuda ela a absorver luz. Então, de fato, esse ponto de vista bioquímico é muito importante e está envolvido com o desenvolvimento de novas tecnologias, com o Departamento de Inovação e Pesquisa, que é o departamento ao qual a gente faz parte hoje, né? Então, E é muito por, importante. por consequência, vai se aproveitar melhor da nutrição dela, né? E que vai resultar em mais saco para hectare. Exatamente, exatamente. A ideia é explorar mais o potencial produtivo da cultura, É, né? Então, a gente está falando de 100 sacas por hectare, falando de soja, né, por exemplo, né? De 100 sacas por hectare, que já é algo que em algumas regiões tem se alcançado, né? mas o E está acima da potencial média produtivo. brasileira, né? Que eu acho que é 80, mais ou menos. Não, a média brasileira é até mais baixa, tá? Mais A média baixo. brasileira chega próxima de 60 sacas por Não, hectare, aham. tá? É porque tem regiões que de fato são E mais tem clima, desafiadoras, né? tem um monte de coisa. Mas assim, tem trabalhos que mostram, Riba, que o potencial produtivo da soja, por exemplo, ultrapassa as 200 sacas por hectare. Então, qual que é a ideia de você trabalhar a nutrição, trabalhar a fisiologia da planta? É você entender a necessidade dela perante aquele ambiente que ela está inserida e tentar explorar mais esse potencial produtivo que ela tem, Porque né? o potencial ela tem, né? Ela tem, ela Ah, tem. E aí, uma outra frente que é um grande desafio, que eu acho que é importante a gente comentar, Riba, é que para que você produza mais, eu acabei de comentar que a planta ela se alimenta mais dos nutrientes. é. Mas é uma planta que ela fica mais exposta também a doenças, a pragas, né? A condições que o produtor precisa de uma certa forma controlar, né? E aí faz com que o produtor tenha necessidade, né? Obriga o produtor a trabalhar com mais produtos também no campo, né? Então ele tem que, no passado se trabalhava com um ou dois herbicidas, um ou dois fungicidas, o produtor fechava o negócio dele. Hoje ele tem que colocar lá três, quatro produtos diferentes. Eu recebi recentemente, né, uma mistura de um tanque de pulverização que o produtor estava fazendo na soja agora, safra agora, 24, 25, onde o produtor estava colocando lá 15 produtos na mistura. É muita coisa, Nossa, né? É um desafio, é um cenário bastante desafiador. Isso está ligado principalmente com o fato de que o produtor precisa produzir mais, e para produzir mais ele tem que abrir mão de tecnologias justamente para tem que explorar usar, né? mais esse potencial produtivo da cultura, e também pelo fato de que o produtor tem visto a necessidade, né? Então ele tenta fazer o máximo possível naquela pulverização em específico, tá? Então ele tenta colocar o máximo de produtos que ele pode, ele tenta reduzir, por exemplo, o que a gente chama de taxa de aplicação. Ele tenta fazer mais área com menos água. Perfeito, Porque o que é uma pulverização, Riba? É você pegar um volume de água, que nessa água você tem produtos que você vai pulverizar na lavoura. perfeito, Então você tem que pegar esse volume, por exemplo, a gente chama isso de a taxa de aplicação. Você trabalha lá com 100 litros por hectare. Você tem que pegar 100 litros dessa calda e pulverizar de forma homogênea dentro de publicidade. 10 mil metros quadrados, Aham. que é uma área bastante considerável, né? E é um desafio para o produtor isso daí. E quanto menor
o volume de água ou a taxa de aplicação que ele trabalha, ele consegue fazer mais área com menos água. Isso ele faz com que ele otimize o seu operacional. Então, ele consegue fazer a aplicação no momento mais adequado, né, no momento de umidade relativa do ar, temperatura mais adequada para aquela aplicação. Então, cada vez mais o produtor tem feito isso, reduzindo a sua taxa de aplicação para fazer mais áreas com menos água e fazer mais rápido isso, né? E adicionando mais produtos no tanque, né? Fazendo com que de fato ele consiga explorar também o melhor potencial produtivo da cultura. Só que é aí que está o desafio. Quando você coloca vários produtos no tanque, você tem problemas. Você pode ter problemas que estão A causa é ligados à muito importante ficar de compatibilidade. olho nela, né? Exatamente. Então, o que acontece? Quando você associa dois ou mais produtos no tanque, você pode ter um efeito sinérgico, o efeito, né, neutro, né, que não tem influência, ou antagônico. Sinérgico é quando você potencializa o efeito de um determinado Eles se ativo dentro combinam daquela muito planta. bem, né? E se combinam muito bem, né? Um ajuda o outro. O efeito neutro é que, enfim, a resposta ela é de fato aquela esperada, né? E o efeito antagônico é quando um determinado ativo reage com o outro e reduz a eficiência daquele ou de outros ativos na cauda. E aí é um grande problema. Aí é Esse é um grande desperdício. problema. É um desperdício. E isso nos preocupa muito, tá, Rigo? Há anos a gente vem se preocupando muito com essa questão da fisiologia da planta, da nutrição de plantas. Nós continuamos a nos preocupar com isso, mas uma das nossas principais frentes de pesquisa hoje no desenvolvimento de produtos está ligada à compatibilidade desse produto que está sendo desenvolvido com outros produtos que ele vai ser utilizado lá no campo, É a né? sinergia que você falou, né? Exatamente. Então, nós temos uma frente dentro de uma frente de pesquisa dentro do nosso departamento focada de maneira bastante restrita à compatibilidade. O próprio Green App, né? Nós fizemos, antes do lançamento do produto, uma frente de pesquisa ligada à compatibilidade, onde nós testamos mais de 1.000 combinações diferentes de cauda. O que que eu quero dizer com isso? Nós pegamos lá e simulamos mais de 1.000 misturas diferentes que o Experimento produtor mesmo, né? poderia fazer no tanque, Aham. certo? E nós encontramos uma compatibilidade de 95%. Então, dessas 1.000, vamos arredondar para Possibilidades, 1.000, né? né? 950 dessas 1.000 misturas que nós simulamos, nós tivemos a compatibilidade, ou seja, nós podemos fazer a mistura. Isso traz uma segurança, Riba, gigante para o produtor, gigante. E para quem trabalha com o produto também, para quem trabalha com a venda do produto também, obviamente, né? E por falar em venda, rapaz, vamos lá, ó, o Green Up, o cara que quiser usar agora na safra de inverno, que ele vai começar a ser plantada, safra de verão 25, 26, encontra em todos os canais? Em todos os canais, né? E o produto ele já está disponível, inclusive já está no campo, né? Nós já temos Ah, tá em áreas já uso, sendo tá? tratadas, Agora milho safrinha, né? Que é uma das principais culturas que entra agora após soja, né? A nível Brasil. E safrinha É... nada, né, João? Hã? Safrinha nada, né? A gente está acostumado a falar safrinha, né? A Exato. segunda safra, né? Um caminhão Mas de milho, né? exatamente, exatamente. E nós já temos áreas já sendo tratadas, né, com esse produto e os resultados já têm mostrado realmente o que o produto promete, né? Então, melhorando toda essa atividade metabólica da planta, fazendo com que ela consiga produzir mais pigmentos, a planta consiga assimilar mais nitrogênio e a gente já começa a ver uma planta mais vigorosa que tudo indica que no final das contas, no final do seu ciclo, ela vai ser uma planta mais produtiva, né? Então, a gente já tem colhido bons resultados aí dele no campo. Então, pessoal, vamos embora aí, ó, aproveitar a nova tecnologia da Forte Green, Green Up aí, que está aí para a favor da nutrição e da boa fisiologia de plantas de diversas culturas. Eu vou terminando por essa conversa, porque senão o João vai ter que me arrumar um emprego na Forte Green, porque eu vou levar o cartão vermelho do meu chefe, viu, João? Que ele fala que eu falo demais. Que isso, que isso. Muito obrigado, viu, Rubio? E Obrigado mais nada. uma vez pela oportunidade e é sempre bom, né, trocar ideia e mais uma vez, reforço o convite aí para vocês. Sempre que estiver passando aqui por perto, passa lá na empresa para a gente tomar um café e conversar um pouco mais aí sobre o nosso mercado agro. Que maravilha, vai ser um maior prazer fazer isso. Quando tiver novidade também em relação ao Green Up, ou em relação a outros produtos do portfólio da Forte Green, manda ver a sua assessoria e a gente volta a conversar, porque você é um homem bom, viu, para a equipe de Combinado. recrutar, você é bom de conversa. Obrigado, muito obrigado. Um abraço aí para vocês, tudo de bom.
Outro forte, João, vocês acompanhariam a conversa com o engenheiro agrônomo João Vedoto, formado, graduado lá em Maringá, mas já tem já um monte de trabalho com pós-graduação, e que trabalha na gerência de produtos da Forte Green, que está com esse lançamento, a última linha aí, a boa nutrição de velocidade, de velocidade das plantas, é o Green. Vamos usar, vamos se informar sobre isso, pode casar muito bem na sua receita aí de aumento de produtividade. Um abraço, até a próxima.